Oi, Oi, oi. tá dando eco? Tá me ouvindo? Pra mim tá bom. Tá ótimo. Tá. O pessoal chegar. Acho que agora ficou bom, sabia? Acho que agora ficou legal. Vamos A ver. mestra Kátia. foi em cima. Aí, a É, mestra. Acho que deu Kátia, legal. tá bom agora, Kátia? Opa, que bom. Que bom. Deu certo. Tá ok. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Ah, não. Vamos nessa, vamos nessa. Tem alguma música da Canoa aí pra cantar? Vamos cantar. 4. Eu acho que no teu tinha mais seguidor aí, Felipe. Cadê teus Tá ótimo, amigos? tá bom. Vamos ser fiel no pouco. Pra quando tiver 1000 aí a gente dá conta. Vamos ser fiel no pouco. A Estela entrou, que beleza, boa noite, bem-vinda. Agora tá Vamos que. ótimo. Aí, Vanessa, legal, beleza. Oi, mãe. Ah, que legal. Arthur. Agora Tá ao deu tudo vivo aí, certo. Arthur? A mamãe chegou, deu tudo certo. Vai falando um pouco da Malurria, Vanessa. Vamos fazer a introdução bacana. Você fala um pouco da história da Malurria, como é que começou a canoa. Oi, tranquilo, legal. É o Da Arthur, seu Maluvia. filhote aí. Legal. É. Então, assim, começa Beijo, a tá, falar Arthur? a história da Malurria como clube de canoa, como se destacou nos campeonatos, como é que é a sua história. Acho que vai ser legal. Eu até tô curioso também para saber. Então, eu comecei através da minha mãe, né? Que é uma desde. A gente é de Petrópolis, né? Viemos para cá em 2010 e ela conheceu a canoa havaiana em 2012 por aí e ela ficou encantada, apaixonada, assim, uma senhora de 60 anos, né? Que legal. E ela vivia contando as histórias, né, da canoa. E eu, assim, a princípio eu não tinha muita curiosidade não, sabe? Eu gostava de esporte, assim, natação, corrida, já fiz Legal. dança, eu fiz ginástica olímpica e tal, mas fui um pouco influenciada por ela até um dia que eu fui fazer a primeira aula, né, de canoa. Legal. Mas não tive uma ótima experiência assim, de primeira, sabe? Uhum. Porém, depois teve um outro episódio, depois de um ano mais ou menos, que uma colega dela, né, a Silvana, me chamou para participar de uma equipe, eu não sabendo remar, né? Mas ela falou que em um mês eu ia aprender e a gente logo ia participar de um estadual. E daí a gente Caramba, começou a legal. treinar 4 vezes na semana, a Silvana me ensinou tudo e a gente conseguiu ganhar uma medalha de segundo lugar, fiquei super empolgada, foi aí que foi um Que legal. empurrãozinho. É, Bacana. e daí comecei a treinar com elas, né? E era um treino bem pesado e foi uma coisa que mudou assim minha vida, minha alimentação, meu modo, né, de pensar, convívio ali com o pessoal, né? E Legal. aí, depois de um ano e meio mais ou menos ali com elas, né? Minha mãe decidiu pegar uma canoa. Eram 3 bancos, não era uma canoa inteira. Era uma OC6, mas a gente só tinha 3 bancos naquela canoa, que era a Legal. canoa do Joca e da Aline, né? Da Uluolu. E aí minha mãe queria aprender a fazer leme e tal, mas acabou que eu que fui aprender do lugar dela, né? Foi mais um incentivo para eu começar a fazer a canoa, assim, aprender a fazer o leme, né? A minha mãe saía Uhum. comigo, uns amigos também, Legal. e daí, depois sei lá, de uns 6 meses fazendo leme, que quem até me ajudou foi o Johnny, não sei se você conhece ele, Johnny Bianchi.
Não, não conheço. fotógrafo. Ele é muito amigo meu, amigo da minha mãe, ali do pessoal da canoa, todo mundo tem uma admiração por ele. Altas fotos que ele tira aí de Cabo Frio e da canoa, né? Bacana. E sou muito grata a ele também. E daí comecei a sair assim com os amigos e tal. Eu sou bióloga, né? Ai, Mas que legal. é, eu nunca dei aula. Eu já ajudei assim, um amigo com um doutorado na pesquisa dele, trabalhei como estagiária no IAPM e tal, mas não fui para essa área, acabei indo para Canoa Havaiana, que apareceu na minha vida, né? Aí até Bom, bom. falavam, nossa, mas isso é o sonho da sua mãe que você pegou. E é mesmo, minha mãe que Legal. me deu o sonho dela, entendeu? E Bom, aí e as coisas foram fluindo, não foi nenhuma coisa assim que eu forcei, entendeu? Foi acontecendo. entendi. Legal. E daí montei a logo, montei o clube, consegui pegar uma outra canoa do jeito que eu queria, uma canoa nova, e que eram 6 bancos, não eram só 3, né? E aí aconteceu. E eu sempre falei, ah, não, eu vou deixar acontecer, né? Não sei se o meu negócio vai ser só com passeio, se eu vou dar aula, se eu vou competir. Foi fluindo, foi acontecendo. Acabou que eu Legal. tô no meio da competição aí. Meus alunos adoram competir, Que querem ir em beleza. todos. Legal, legal. Muito bom, É, muito bom. E essa é a você vê história. que o nosso papo é sobre saúde mental, né? A canoa, né? Você nessa sua caminhada toda, né? Você hoje, né? Você percebe que a psicologia, de um certo modo, sua saúde mental, te ajudou a você exercer essa coisa na canoa, ou a canoa que te ajudou a sua saúde mental? Qual foi essa relação? Bom, acredito que foi a canoa que me ajudou. Assim, Legal, porque até ali no momento, né, da canoa, eu tive filho, né? Tive o Arthur. E legal. assim, eu tava assim, sem amigos, entendeu? O meu vínculo com os amigos tinha meio que acabado. Ok, Eu não estava na época fazendo exercício, na verdade eu estava meio perdida, entendeu? E entendi. ali eu parece que eu me encontrei ali na canoa, o meu lugar, entendeu? Foi uma coisa que me tirou daquilo ali que eu só estava presa mesmo, casa, mãe, estava ainda terminando a faculdade, mas me via assim, sabe, sem muita motivação, assim. E a canoa me Entendi. ajudou muito. Então a canoa foi um escape para você ver o mundo um pouco mais com amplitude, vamos dizer assim. Pode falar Sim, isso, né? pode. Beleza. Então agora eu vou falar a minha parte. A sua introdução foi perfeita, bacana, né? Eu sou psicólogo, sou psicanalista, né? Já sou adepto à canoa havaiana também e eu vejo que esse tema é bacana para a gente poder assim dar nome às coisas, né? Porque muitas vezes eu já competi também, ganhei até da sua canoa, desculpa, quando eu competi eu ganhei da Malurria, mas assim, e é importante isso que eu vejo, que às vezes a questão do senso de equipe é diferente de um time, né? A gente tem pessoas que vão lá todo dia, que remam, que se entregam, mas chega na hora vamos assim, de dividir o coletivo naquele objetivo que é um só, na verdade, né? São 6 É. pessoas com um objetivo, né? De ganhar, né? De participar. Uhum. Todo mundo participa e tal, mas ganhar é gostoso, né? Vamos ser bem sinceros. Todo mundo está competindo, mas É. ir para casa com a medalha, né? Ver que todo aquele seu esforço foi recompensado, isso tem um valor muito Uhum. grande. É como se fosse a coroação de tudo isso que você falou na sua história, né? A sua entrega, a sua descoberta, você vendo que você pode fazer mais um pouquinho, você vendo que pode dividir, você conhecer pessoas, aí vem a coroação da medalha. Você mais ainda, Uhum. que você formou um clube, né? Agora você está formando mais pessoas ainda, você está favorecendo as pessoas a experimentar, a saborear tudo que você conseguiu. Isso é bacana demais. Isso é legal. E a questão da saúde mental, eu acho legal, eu gosto de pegar essa referência até do nome da França, porque Ministério da Saúde na França é ministério, traduzindo se fosse da santidade.
eu não sei falar francês legal, é Ministère de Santé. Então, saúde tem a ver com santidade. Nada do aspecto espiritual, religioso, não, mas a santidade na coisa de se entregar por um propósito, de você ter aquilo como bem para você, né? Então, a saúde mental. Podemos entrar no tema de fato? Vamos nessa? Podemos, podemos. Me pergunta qualquer coisa, Vanessa. Felipe, assim, o que eu vejo assim lá na Canoa, quando o pessoal chega, muitos são assim, procuram um esporte, porque quer emagrecer, né? Legal. Mas alguns entram lá também para tirar foto e acaba se apaixonando. Legal. Mas assim, o que eu observo muito é que a gente cria ali um vínculo muito grande. O convívio com as pessoas ali acabam te prendendo, entendeu? A gente até diz, eu tenho o pai e uma mãe da Canoa, entendeu? Legal. Que é a Tânia Guaraci, todo mundo sabe, né? Legal. E aí a gente se junta ali como uma família mesmo, sabe? É uma preocupação, a gente está ali 3 vezes na semana com as mesmas pessoas, né? Então tem aquela preocupação, né? Um com o outro. Então, eu acho que ali, esse trabalho ali, esse esporte, né, coletivo, ele tem ajudado muito, não só a parte física, mas a mente também, entendeu? Certo. Tem gente que fala que isso dali, para ele, é uma terapia, é o momento dele poder né, se desconectar e fazer ali uma coisa para ele, né, e estar ali em convívio com o pessoal. Entendi. Então, o Pergunta. pessoal procura o psicólogo, mas também procura a canoa como terapia. Na verdade, a Aí eu vou. canoa ela é terapêutica, né? Terapia é o que a gente exerce no consultório, né? Assim como Uhum. a canoa ela tem um efeito terapêutico, né? Porque estamos em grupo, né? Estamos vendo a natureza bem de perto, né? Ver tartaruga, ver golfinho, né? A gente está perto da água. A água tem todo um simbólico na gente. A gente vê aquele sol nascendo. Então, assim, aquilo é terapêutico, né? Porque a nossa natureza, vamos dizer assim, faz parte da natureza. Entende? Então, quanto mais na natureza eu estiver, que seja só 1h30, eu estou compartilhando uma essência muito arcaica nossa, da nossa vida. Entende? O homem é feito da terra, do mar, da natureza. Então, quando a gente está na canoa, querendo ou não, esse efeito terapêutico ele acontece por si só. E dá uma sensação muito bacana, muito legal. Que é essa que você está dizendo, da galera se unir 3 vezes por semana, todo dia, uma vez. Mas essa união, ela gera uma energia muito boa. É muito bacana. E esse efeito terapêutico, vamos dizer assim, energético da coisa, faz muito bem. Faz muito bem. Mas manda pergunta. E olha, eu queria saber sobre a importância, né, da remada com as pessoas que têm depressão, né? Assim, eu sei que eu Sim. posso perguntar para você que você é remador, você já Vamos. vivenciou isso tudo, né? Sim, sim. Vamos lá. A Porque é uma depressão. doença do século, né, o Felipe? Hoje, muita Sim. gente, assim, eu não sei se eu conheço mais gente, se está tendo mais pessoas depressivas, ou se eu não conhecia, mas muita gente agora, não sei se é uma doença que realmente está pegando. Então, eu queria saber se a canoa poderia mesmo ajudar, assim, a importância da canoa para uma pessoa deprimida. Depressão, né? Vamos lá. A depressão ela tem um estado muito latente até por conta do pós-pandemia, entende? Então, esses 2 anos de pandemia, ele catalisou muita patologia, entende? O pessoal viveu na pele o que é a clausura, o que é ficar isolado, né? Isso, assim, pegando um pouco do tema, tanto que a psiquiatria atrás falava da questão do pessoal se isolar, os doidos, vamos dizer assim. O pessoal experimentou o que é viver em clausura, o que é ficar isolado. Olha quanta doença ficou emergida, quanta gente ficou triste de não poder ver o parente, de não poder ir na pracinha. Então, a depressão é uma delas, entende? Então, realmente, na população, a depressão aflorou, né? E ainda não teve tempo ainda para, vamos assim, administrar esse sintoma. Então, a canoa trazendo para a depressão.
É algo fantástico? Fantástico. Primeiro, me tira do meu lugar, entende? Eu vou para um lugar totalmente diferente, né? Vamos falar do terminal. O visual é muito bonito. Pessoas falando, eu vou começar a interagir, entende? Então, esse gatilho que começa a se formar fruto da convivência da canoa, do efeito terapêutico da canoa e o principal, né? Eu me permiti experimentar tudo isso, eu me permiti saborear isso tudo, a canoa, sem dúvida nenhuma, vai ser um trampolim para minha cura, para o meu restabelecimento da minha qualidade de vida, tá entendendo? Tem um aspecto interessante da depressão que foi descoberta há pouco tempo, é que a serotonina, né, que é o hormônio do bem-estar, do amor, no estômago. O pessoal estava achando que era no cérebro na verdade no estômago. Então a pessoa que tem tendência depressiva, que tem depressão, ela tem que ter um intestino funcionando legal. Isso é uma novidade há pouco tempo. Então, a pessoa chega com depressão, já pergunto, você vai no banheiro regularmente? Porque o intestino tem que estar funcionando, entende? Porque se a pessoa retém fezes, ela tem depressão, a tendência da melhora ela é muito mais complicada. Então, esses detalhes funcionando, né? A pessoa vai no banheiro regularmente, ela bebe água, ela está se promovendo num ambiente diferente, um ambiente terapêutico igual a canoa, cara, é excelente. O esporte, tudo isso que favorece a pessoa que tem depressão. Perfeita colocação, sem dúvida nenhuma. É. E assim, tem muita gente que precisa de um empurrãozinho, né, Felipe? Assim, ali é o coletivo, então é um precisando do outro, né? Um estimulando o outro, porque tem muita gente que fala assim, eu vou na academia, eu não falo com ninguém, eu vou sozinho, pô, dá mó preguiça e tal, então ali a equipe, né, acaba te estimulando, né? Sim, sim. Esse eu me permitir é o que é o mais importante. Porque se eu chegar com meus valores, os meus ideais, os meus pensamentos, os meus, acaba sendo egoísmo demais para uma canoa. Aí não dá, entende? A canoa é um coletivo, né? Tem um mestre, né, que diz a toada da remada, né? A sincronia, a cadência, isso tudo é um exercício terapêutico. Imagine uma pessoa que está vindo num período depressivo severo, está começando a sair de casa, ela começar a dividir os movimentos dela, a dividir o desejo dela, vamos para o japonês? Não, vamos lá para papagaio? Não, vamos para onde? Então, tudo isso é um se permitir, entende? É esse gatilho, eu estou virando um gatilho diferente. E o principal, eu quero ser ajudado, eu quero sair dessa situação. Esse é o principal. Esse é o principal. Eu gosto muito, eu sou psicólogo, mas Jesus tem uma influência fantástica. E Jesus nunca falou que foi ele que curou. Ele sempre falou, a tua fé te salvou. Então é a sua vontade de sair da depressão que vai ser o trampolim para sua cura, para sua melhoria de qualidade de vida. Eu quero sair daqui, eu não aguento mais. Eu quero ver as cores, eu estou vendo tudo cinza. Entende? Então, esse movimento de ser agente da minha cura, nossa senhora, é fantástico, é fantástico. Uhum. Ô, Felipe, outra coisa, lá no meu clube, mais que a metade já tem mais de 50 anos. Ó, que beleza. Igual a gente vai competir agora, eu fui montar as equipes. Eu vi Ainda bem que eu posso fazer o leme. Não mais, a Bia. Isso. Bia. A Bia tá na 40, aí eu tenho equipe 40, eu tenho equipe 50 e eu tenho a 55. Open! Aí, ó, entrou um novinho agora, ó. O Felipe, 20 aninhos nada. Que legal. Aí, vamos lá, né? Foco aqui, né? Não, vamos lá, cumprimentar todo mundo. Você tem uma festa boa. Eu queria saber, assim, tipo, a remada e a autoestima desse pessoal, assim, de mais idade, entendeu? Que eu acho Sim. que é um público que, assim, muitos, né,
acabam achando que esse esporte não é para mim. Muitos a gente até me perguntam, mas eu já tenho 60 anos, 70 anos, eu posso ir? Uhum. Entendeu? Achando que talvez mais. Eu tenho até um aluno que ele teve 2 AVCs, né? E ele, até a primeira vez quando ele foi, né? Ele tem dificuldade, né? Na perna e tal, na fala. Caramba, é o meu aluno fiel, Que tá? legal, Ele tem mais que de 50 anos. legal. E ele adora canoa havaiana. A filha dele até me mandou uma mensagem, assim, logo no começo, falando: Nossa, remada, canoa tem ajudado muito o meu pai, agradeço muito. Assim, é Que muito legal. gratificante, Muito, sabe? muito Eu legal. adoro ele. É um xodozinho. Que bom. Eu E acho assim, que esse negócio da autoestima do idoso, entendeu? tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Tem um estudo recente que fala que mais de 50% das enfermidades dos idosos, ela poderia ter sido evitada. Então, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é velho, outra coisa é idoso. São coisas totalmente diferentes. E como somos seres de linguagem, quando a gente usa a palavra velho, é algo muito pejorativo. Porque na nossa cabeça, na nossa cultura, velho, a gente coloca no canto, deixa lá naquele quartinho escuro, ou se não, joga fora. Né? Essa palavra é indevida, né? Totalmente indevida. Uma coisa é você ser idoso, você chega, eu estou com 48, mas a minha cabeça deve ser de 15, 16, 17, por aí. Porque são coisas diferentes. O nosso corpo, ele sofre a ação do tempo. A nossa mente não. A nossa mente, ela é atemporal. Tanto que se eu quiser me remeter à minha infância, eu consigo. À minha adolescência, eu consigo. E eu consigo até sentir o que era naquela época. Então, são coisas diferentes. Então, quando você fala do idoso, a autoestima tem tudo a ver. A canoa, mecanicamente falando, vamos dizer, é muito abdômen, braço, costa, né? E acaba gerando um fortalecimento de todas essas áreas. Eu começo a me sentir melhor. Sabe quando você chega naquela fase que o corpo pede para fazer ginástica, o corpo pede para dar uma corrida, o corpo pede para fazer. Isso é fantástico, isso eleva a pessoa. Ela começa a usar aquela roupa que ela não usava antes. Ela começa a ter uma performance na qualidade de vida que não tinha antes. Até de conversar mesmo, de estar em casa, ela começa a fazer mais coisas. Ela começa a viver mais, a saborear mais cada momento. Por quê? O futuro, na verdade, ele é feito de vários agoras. O único momento que a gente tem é agora. E ele dura uma fraçãozinha de nada. Então, quanto mais eu me empenho em mim, para mim, agora, eu vou me beneficiar disso. Então, e principalmente a autoestima. Eu consigo me vestir melhor, eu consigo me posicionar melhor, eu consigo sorrir mais, entende? Eu consigo levar a vida de um jeito mais bacana, do jeito que tem que ser. Então tem tudo a ver a autoestima, a canoa, o exercício, além, lógico, né, das coisas dos hormônios, né? A liberação de endorfina, serotonina, isso tudo. Só que tem que funcionar o intestino. Essa informação é legal, tem que estar funcionando, porque se não estiver funcionando, fica prejudicada a absorção de todos esses hormônios. Então, canoa, autoestima, felicidade. É bom, eu gosto de falar assim, é bom saber que o veneno está rolando ainda. Autoestima é isso, né? Você encarar a vida todo dia, de um jeito bacana. Isso tem tudo a ver. Uhum. Ótimo. Bom, É, acho que uma pergunta assim, né? Que seria importante aí para todo mundo e vamos lá. acho que é uma coisa que a gente fica treinando o tempo todo lá na remada, é Sim, sobre a concentração, né? ok. Sim. Que qualquer coisinha, eu faço até um exercício lá com o pessoal, assim, conta mentalmente até 10 e troca, não vai ter hippie. E eu já, Entendi. e eu já tive até, assim, pessoas que, poucas, tá? Assim, a maioria consegue, mas que não conseguia de jeito nenhum, Sim. entendeu?
E a pessoa até na hora falou assim, não, tem que conseguir, peraí, só mais um pouco. E não conseguia. Isso. Como é que a gente pode trabalhar isso, assim, na concentração dentro da canoa ali? Isso. A concentração, ela bem sucedida, é um treinamento. Entende? A nossa mente, por si só, ela procura padrões. Tá entendendo? A pessoa começou a remar. Essa noção de cadência, de repetição, para ela, de repente, isso é a primeira vez na vida. Entende? Então, concentrar nisso é um aprendizado, é um treinamento. Tá entendendo? Não é algo Uhum, fácil de conseguir que seja em 10 vezes, não é. Porque ela é invadida por pensamentos. Por isso que ela não consegue contar. Entendeu? Ela tá ali uhum, remando, a cabeça dela tá ali, mas ela tá pensando depois o que ela vai almoçar, a conta que ela não pagou, e ela perde a contagem. Então, a uhum, concentração ela é treinável. É um padrão que tem que ser conquistado. Aí, como é que faz isso? Insistência. Insistência. Uma coisa bacana de se fazer no início é a respiração. uhum, A pessoa ter consciência da respiração já é um grande passo para isso. Entende? Você consegue ela se reposicionar. Entende? Que a uhum, respiração é o maior sinal de vida que tem. Então, ela traz, ela aglomera tudo ali naquele momento. Então, a concentração a partir disso, dentro de uma canoa, de repente é um caminho. Mas não se esqueça, é treinável, é insistência. uhum. Entende? De repente, eu Tá. tive uma noite ruim, eu dormi mal. Vai ser fácil se concentrar? Não, não vai ser. Não vai ser. Principalmente noite de sono. Se você não tem uma noite de sono legal, o seu dia provavelmente não vai ser legal. É comprovado que a cognição cai, o humor cai, uma opção de coisa cai. É 8 horas de sono todo dia. Todo dia, todo dia. Pra você ter Uhum, ideia. Só vou dar um dado aqui que é legal, comparar a pessoa que ficou, acho que foi acima de 15 horas sem dormir, 16 horas. No sangue dela, eles viram que a taxa é 0,8 de álcool. É como se ela tivesse bebido 3 tacinhas de vinho, acho. Então, assim, você vê caramba. como que altera o nosso metabolismo. Então, a pessoa ela fica bêbada, aí você, ela não bebe, mas ela fica sem dormir, entende? Mas o Uhum, nosso corpo reage do mesmo jeito, tá entendendo? Então, noite de sono é bom? Excelente, é necessário. Eu preciso reorganizar toda a minha cabecinha para no outro dia eu estar funcionando, enfrentando os desafios e assim, e estar sujeito a esse tipo de concentração, senso de equipe, entende? uhum. Remador tem que acordar cedo, né? E dormir bem. Tem que, E tem dormir que bem. dormir cedo e acordar cedo. Dormir bem, se Dormir alimentar bem. bem, com certeza. Para a cognição funcionar. O meu nível de atenção tem que estar legal, entende? Eu tenho que estar Uhum, bem funcionando, eu tenho que estar de bem comigo. Porque é uma uhum. equipe. O que adianta o 3 e o 4 estar ruim? É. Não adianta. Então tem que ter um compromisso, tem uma concentração. Ela o finalmente, tá entendendo? Uhum. É. Alguém quer Vamos lá. fazer uma pergunta aí, gente? Pode perguntar. Agora Então, eles estavam tudo comentando aqui, agora pararam. eu vou falar então um pouco do cérebro, beleza? Vou falar um pouco da mente. Vamos lá, saúde mental. Tá. A saúde mental é interessante que o cérebro ele é poderoso demais. Não sei se vocês já tinham percebido isso. O cérebro, ele sabe que ele existe. E isso é de uma grandeza muito, muito sinistra. O cérebro deu o próprio nome dele. Isso é mais doido ainda, tá entendendo? Então, o cérebro ele tem uma capacidade muito grande. Ele sabe que ele existe, ele sabe que o coração existe, ele sabe que o... Como que eu lido com isso? Não sei se você já tinha pensado nisso. Vamos participar um pouquinho. Você já tinha percebido que o cérebro sabe que ele existe? Bota aí para você se você sabia disso, não sabia. Vamos interagir um pouquinho. Esses 9 pessoas Sim aí, ou vamos lá. não? Sim ou não, gente? Vocês sabiam? Acho que não. Eu não Vamos lá. sabia, mas você já me falou isso nas nossas conversas aí. Então vamos lá. Não sabia o Avante. Avante é um surf fantástico, gente. Não sabia, então.
A Cris também não sabia. E como que eu lido com isso? Já viu quando você sabe o que você tem que fazer e não consegue? É por isso. Aí o dono já sabia que o cérebro sabia que ele existe. Então, a gente precisa dar comandos para o cérebro. O cérebro segue padrões. Então, todo início é difícil? É difícil. E o que vai me fazer isso? Propósito. Isso é uma coisa também muito poderosa que o cérebro acata. Por quê? Qual o seu propósito de vida? Aonde você quer chegar? É isso que vai te fazer sair da cama num dia de chuva. Ou num dia de frio, para remar, chegar lá às 6 horas da manhã. Nossa, friaca danada, eu vou remar, mas qual o seu propósito? O seu cérebro está falando para você ficar na cama quentinho. Pô, quero descansar. Mas e o seu propósito? Qual o seu objetivo na canoa? É você levar o clube para frente? É você fazer um campeonato legal? É você se preparar para um regional, para o estadual, para um mundial, seja o que for? É você querer melhorar a sua postura? É você querer perder peso? Qual o seu objetivo? O propósito do mundial é tão importante quanto de você querer perder 3 quilos, perder 5 quilos. Propósito é propósito. Entende? Então é isso que vai fazer o meu cérebro entender que eu tenho que fazer aquilo. São comandos realmente de autoridade que eu tenho que fazer. Porque por mim mesmo, lógico, eu ficava em casa, quietinho, debaixo da cama. Ué, quem não queria? Queria estar lá no transatlântico lá às 5h30 da manhã, ventando para pegar a canoa para treinar? Tem que ter um propósito. Então o cérebro, você precisa mandar esse comando para ele. Faz sentido para vocês isso que eu falei, não? Turma Canoagem entrou, seja bem-vindo. Estamos falando sobre propósito em relação ao poder do cérebro. Eu preciso mandar esse comando para eu poder conseguir fazer as coisas. Que são coisas difíceis. Faz sentido, gente? Com certeza, a Cris é bacana, participa legal. O Clube Canoagem também, Lilian, grande Lilian. Isso aí é o propósito de vida, o cérebro. Sumiu o seu som, Vanessa. Não estou te ouvindo. Ah, tá. Desculpa, eu tinha tirado aqui enquanto você estava falando. Voltou. Sobre o controle emocional, né? Tem também a ver assim, com o cérebro. Assim, se você tem medo de mar, certo. Isso também é uma coisa que vem né? Às vezes você pode ter mesmo viciado em alguma coisa, né? Ou tem gente que não sabe lidar ali no mar, né? Esse controle emocional no mar, como que eu posso, às vezes, assim, lidar, né? Eu como capitã. Excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, você precisa entender, eu vou pegar uma metáfora aqui. Estamos no Brasil, na época dos índios lá. Nós estamos na praia, somos índios. Aí, de repente, a gente olha para o mar, vê 3 caravelas gigantes chegando. Só que eu sou índio, eu não sei que porra é caravela. Eu tô vendo 3 coisas gigantes vindo. Eu olho pro lado e falo assim, Vanessa, que porra é aquela? O que tá vindo ali? Você também não sabe. Você nunca viu uma caravela. O que é aquilo? Por que eu tô falando isso? Tem situações, por exemplo, de medo no mar. Tem gente que vai ser a primeira vez. E ela não vai saber nada. Ela vai colar as placas e não vai fazer nada. Porque aquilo é tudo muito novo. E como a nossa mente, ela meio que se encaixa em padrões, aquilo ali está totalmente fora do padrão. Além do que, eu tenho o instinto de preservar a minha vida. Como que eu encaro isso de uma maneira de entendimento? Como é que eu coloco isso dentro de uma cabeça que nunca passou por isso? Esse é o primeiro ponto de dificuldade nesse momento, entendeu? Por quê? Eu preciso de uma inteligência emocional para absorver tudo isso. Como é que eu vou ficar calmo caindo pela canoa pela primeira vez? Não tem como. Eu vou me desesperar. Tem gente que ainda enfrenta, né, Felipe? Tem gente que ainda tem medo e que vai. Tem outros que não podem nem ver a água e não quer de jeito nenhum. Isso, porque são histórias diferentes.
A gente não sabe as histórias da pessoa, entende? Tem gente que tem, assim, caiu da canoa, não vai conseguir subir na canoa de volta. Como é que faz isso? Então tudo isso já está dentro da pessoa. Como que faz isso? Treinamento. Nós temos que treinar isso. Nós temos que treinar a nossa mente, treinar comportamento. Tem que fazer o ULI 20 vezes. Tem que fazer o ULI, tem que treinar o ULI. Tá entendendo? Porque quando acontecer, a minha mente e o meu corpo ele já está treinado. A minha inteligência naquele momento, o meu emocional, ele vai saber lidar com aquela situação. Porque eu já passei por aquilo. Não vai ser mais uma questão de vida ou morte. Não. Não vai vir isso na minha cabeça. Vai vir, a canoa virou, eu tenho que segurar na ama para poder desvirar. Qual que é a minha função? Eu sou 1, 2, 3, 4, qual que eu sou? O que que eu faço? Então o treinamento vai reduzir bastante esse desespero emocional. Bastante, bastante. Faz sentido? Faz. Entende? Eu tenho um aluno que ele não sabe nadar, né? E assim, uma das coisas que eu pergunto assim que começa a querer remar, eu pergunto, já remou canoa havaiana? Não. Sabe nadar? Tem medo de mar? Eu Sim. pergunto. Porque assim, eu levo sempre colete, deixo ali na canoa, sabe? Mas não é obrigatório você botar. Até deveria, né? Vestir. Mas Nesse eu, que não de, sabe nadar, com certeza. Esse que eu não deixo. sabe nadar. Mas eu só saio com os coletes ali. O pessoal até fala que fica meio que de enfeite, mas acredito que aquilo ali salva a vida, né? Né? Graças a Deus nunca aconteceu nada, mas tem que ter ali. Esse meu aluno, ele começou e ele falou que ele não sabia nadar e tal, mas queria experimentar. Aí ele já saía com o colete, saía ali do terminal com o colete. Sim. Aí ele já tá comigo, acho que vai fazer 3 anos. Legal. E ele depois ficou mais ousadinho. Só botava Legal. o colete se saísse da boca da barra. Se ficasse só no canal, ele sabia que tinha o colete ali, mas ele não botava. Entendeu? Eu acho que ele foi quebrando isso, esse medo dele, entendeu? Ele até se permitiu experimentar, Aí viu tem que não era. Hum? imprudência no meio disso, né? De não vestir o Ué. colete. É porque ele está só no nível É. imaginário. Porque Uhum. ele já caiu da canoa, de fato. Então, aí ele caiu uma vez, de bobeira, né? A gente estava tirando foto e tal, a gente virou de canoa. E tava marzinho liso, tava mais assim, todo mundo bem distraído. Mas na hora que eu tava pertinho dele, eu vi o desespero dele. Ele tava com colete. Sim. Mesmo com o colete, ele estava bem desesperado. Assim, eu fiz um curso de primeiros socorros Legal. e assim, eu aprendi que a primeira coisa que você tem que fazer é acalmar a pessoa. Tá tudo Perfeito. bem, estamos aqui, não aconteceu nada, tá seguro, vamos desvirar a canoa e tal. Tentar passar essa calma para ele, né? Mas eu vi que ele ficou assim, bem nervoso. Achei até que ele não ia voltar mais. Tô brincando. Ele já estava ali um tempo, mas graças a Deus só aconteceu dessa vez, em 3 anos. Mas eu acho que a gente fica falando, não, vamos ter que fazer o treino de rule, mas nunca faz, né? Tem Nunca que fazer. faz. Aí, mas depois disso ele continuou remando. Eu acho que depois disso ele começou a prestar mais atenção lá na AMA, porque ele sempre vai no quadro. Ah, entendi. Mas assim, ele realmente assim, foi uma coisa que eu vi que ele conseguiu superar, entendeu? A gente às vezes não sai sempre com mar liso, sempre sem vento, né? Mas mesmo assim ele tá lá. Na verdade, até um conselho que eu te daria é o seguinte, para ele ressignificar esse tombo que foi desconfortável para ele, que ele ficou abalado, você fazer a ule, né, e dar técnica para ele mesmo. Entende? Ó, tem que fazer isso, porque que nem você fez exato em acalmar ele. Por quê? Tem que acalmar por causa da respiração. Porque senão ele vai ter 2 problemas, o medo, o desespero e a falta de ar. Porque com Aham. a taquicardia vai embora. Então, assim,
O treinamento desse Uli vai trazer para ele ressignificar esse episódio. Aí ele vai ficar tranquilo, entende? Ele vai saber o que fazer, como se comportar. Então isso gera um conforto emocional, entende? Desculpa. Voltou, É que voltou. a Cris está falando. A Cris está falando aqui. É muito importante sentirmos confiança no Leme. E eu não, assim, eu não sei se é porque o pessoal já está ali comigo, já me conhece e tal, mas criou realmente assim uma segurança, porque a gente às vezes tem esse medo, né? Assim, da canoa virar, né? Até Sim, gente que sim. rema, né? Até gente que já rema e que já nada e tal, ainda fica com um certo medo, né? Sim. Da canoa virar, da canoa ir embora, da canoa afundar. E E acho que é importante até para eu poder saber como que eu consigo passar essa confiança para eles, né? O que eu sim. faço é sempre me manter calma, nunca descer do salto. Não, você é a ponta da pirâmide, você que vai dar essa estabilidade emocional para todo mundo. Só que, por exemplo, É, para dar essa coisa do olho, na areia, na terra, você já fala tudo. Ó, quando virar, você vai fazer isso, você vai segurar aqui, é desse jeito. Aí você pede, faz sozinho agora. O que você vai fazer? É treinamento, porque a mente ela precisa criar um padrão, tá entendendo? E o padrão vem através de repetição. Então, o aham, papel de mostrar, de fazer a simulação antes de entrar na água, ela é essencial. Isso vai gerar confiança nele. Entendeu? uhum, Gente, vamos fazer o Uli agora. Ó, lembra, você vai fazer isso. Fala, o que você vai ter que fazer? 2, o que você vai ter que fazer? 3. Se cada um, essa sintonia, o que cada um tem que fazer, quando você virar Uli, ele sabe o que tem que fazer. Esse aham, treinamento é fundamental. Fala para ele, é. Vanessa, que o final da prova devisa é trabalho emocional da mente. Acho que é o Felipe falando. E está falando da prova de Santo Amaro, né? Que são 72 quilômetros, Quantos quilômetros? 75 quilômetros. Aí eu trabalho, aí eu até me proponho para a sua equipe de ajudar vocês nisso, de fazer um É bom trabalho mesmo. de É, concentração, né? Porque aí é algo mais coletivo, né? Aí eu vou ter que conversar com cada um, montar um quebra-cabeça para unir justamente esse mental todo numa equipe para que um possa ajudar o outro na hora de socorro, entendeu? Mas é. se a família quiser, estou disposto aí. Boa É porque, pergunta, assim, Felipe. nessa prova que a gente fez, até minha primeira, a gente foi vendo, assim, que um ia passando mal, o outro estava muito cansado, parecia que a gente também estava sendo abalado por aquilo, entendeu? E ao mesmo tempo a gente ficava assim, caraca, o que que eu estou fazendo aqui? Isso. Entendeu? Até teve Aí a vem outra escutar a equipe, mente. A mente ela é, começa a ter uma porção. Aí a batalha é outra. A batalha não é na é, água, a batalha é aqui. A batalha é é, aqui. Aí vem a força do não é, propósito. é, Entende? e E esse negócio da equipe ali, se um já começar a ficar mal, parece que o outro também já, né? É um Como negócio energia incrível. boa passa, energia não boa também passa. Tá entendendo? A É, energia não boa também passa. O cansaço vem, o gatilho vem, tá desistindo, eu vou desistir. Aí entra numa, que eu falo, a roda gigante cruel, né? Que não salva ninguém. uhum, Mas a sua equipe está isso. estando disposta a isso, cara, eu me coloco à disposição de vocês aí, tranquilo. Tá, eu ainda não sei. Provavelmente a gente não vai participar. Eu não vou participar, não sei se o Felipe vai. Mas tem um pessoal aí que está querendo. É em março do ano que vem. Eu vou falar com eles então. Isso, fazemos um trabalho, tem que trabalhar o físico e mental, psicológico, tem que ter esse trabalho. Porque Uhum. 72 quilômetros não é fácil, não. E alguém vai fazer pergunta aí agora? Vamos lá, falta 10 minutinhos aí, gente. Essa é a Deixa eu ver primeira de aqui, ó. quatro, né? Está bem. Na próxima live eu vou pegar temas mais bem específicos assim e trabalhar dentro da canoa. Teve
A falha técnica, né, Vanessa? Me diz. Perdão a todo É, mundo, mas estamos aprendendo. é minha primeira live, tá, gente? Aí, legal. Sabia nem onde que ficava aqui o negócio da live. Isso, mas foi bacana, foi legal. Vamos lá. Para fechar com chave de ouro. Deixa eu ver se tem uma perguntinha aqui. Falamos da concentração, né, da equipe, Legal. controle emocional. Tem uma aqui, Vamos lá. como fazer intervenções em situações de crise com alunos e atletas? Intervenções de Isso aí, crise, mas crise de quê? De alegria, de tristeza, de eu chilique. acho assim, de tudo. Assim, né, que eu vejo assim, muito em montar equipe, né? Campeonato, essas coisas. Sim. Às vezes sempre tem um que não quer sentar em tal banco. Ah, mas eu já treino sempre nesse, mas eu queria naquele. Ah, mas é outra crise que tem também. Acha que vai ganhar todas as provas. Sim. Aí começa a brigar, botar a culpa porque um não botou força, o Leme fez aquilo e o Voga, Isso, entendeu? isso. Cadê Foi você? mal. Travou, travou. Ó, o pessoal Nesse, gostou aqui, nesse ó. ponto aí, Vanessa, você está lidando com um grande vilão que é o ego. Esse é o grande É. vilão, o ego. O ego é o problema. Então, assim, imagina, você está na corda com 6, são 6 egos completamente diferentes. Entende? E ego é uma porcaria de se lidar. É muito difícil de se dar. Ele é egoísta, ele é vitimista, ele é chorão, ele quer tudo, entende? Então, assim, para lidar com isso, é um trabalho de equipe. É o propósito. Entende? Que nem, por exemplo, num campeonato. Isso eu estou falando porque eu já vi, eu já fui. Monta essa equipe na hora. Né? Vai fulano, vem cá, não sei o que, quebra galho. E acaba gente mais disposta a conquistar aquilo e gente que está, meu irmão, tô de bobeira mesmo, eu vou ali, vou remar. Entende? Então são Uhum. propósitos diferentes. Como que essa É. canoa pode ser vitoriosa? Entende? Então, assim, são pessoas. Onde tem pessoas, existe ego. E onde existe ego, caramba, é problema para tudo que é lado. Então, o aspecto da liderança, né, a questão da motivação e inspiração, isso vale muito a pena. Vou perguntar para a galera sabe a diferença? O que é uma inspiração e o que é uma motivação? Você já tinha reparado nisso, Vanessa? Que há diferença nisso? Motivação é uma coisa, inspiração é outra. Por Uhum. exemplo, num campeonato, você como líder, você tem que usar a motivação ou você tem que usar a inspiração da sua equipe? Vamos lá. Inspiração, não é esse movimento? É de fora para dentro, eu não estou jogando o ar para dentro? Então, Uhum. inspiração, ela vem de conceitos, exemplos de fora para dentro. Entende? A motivação não. A motivação é de dentro para fora. Então, a sua equipe, no momento lá da competição, você tem que motivar eles. Você tem que ir lá dentro do coração deles, arrancar força de onde não tem. Com o quê? Com um propósito. É você lembrar os treinamentos, por que que tá ali. Entende? Está cansado? Garra mais um pouquinho. Tem estudo que fala, quando a gente fala tá cansado, a gente consegue ainda dar 30% de porrada, de força. Então, assim, tá cansado? Continua. E a gente continua, né? Continua, continua. Então, nesse momento onde esses egos todos estiverem confusos, você, como líder, você tem que motivar eles, que é um movimento de dentro para fora. Movimento como? São as virtudes. Entende? O que são virtudes? De onde vêm os propósitos? Os propósitos são modelados, o fundamento são as virtudes. Então, nesse momento, você tem que resgatar. É muito legal isso. Tem um filme, Uhum. pessoal que gosta do William Wallace, não sei, Coração Valente.
O Mel Gibson faz isso fantástico no filme. Ele motiva a galera. O pessoal, né, da Escócia, não sei se já viu esse filme do Coração Valente, do Mel Gibson. Não. Ele motiva a galera na guerra, a Escócia tentando se libertar. Então ele motiva a galera, mas com virtudes que eles podem alcançar. Esse é o grande sucesso. Então, na sua equipe lá, a sua canoa, por isso que é bom saber quem é quem. Você precisa conhecer o perfil das pessoas. Por quê? Para saber Exato. motivar qual virtude essa pessoa mais sensível. E, principalmente, a sua equipe, ela tem que ter um parâmetro. Entende? Você tem que ter isso na sua mente. São pessoas diferentes, sim, mas o propósito e as virtudes, elas podem ter uma, vamos dizer assim, uma convergência. Tá entendendo? E em cima disso, você faz um trabalho. E fica muito bom, muito bom. Uhum. Faz sentido? Faz muito sentido. Legal, legal. Porque cada um tem o seu jeito, sua personalidade ali, então eu tenho que saber lidar um pouquinho com cada um, né? Isso aí. Você tem que ser psicóloga. Verdade. Assim, lidou com gente, Vanessa, é qualquer um. Lidou com gente, caramba, tem que saber lidar. Quem trabalha com balcão, que lida com gente, com o povo ali, nossa, tem que ter psicologia, tem que saber lidar. Tem que saber lidar. Uhum. Bacana? 8 horas. Bacana. Foi bom. A primeira live, galera, gostaram? Fala pra nós aí. Ó, tem gente fiel que tá aqui desde o começo, hein? Gostei de ver. Que bacana, legal. Jaqueline, Kátia, Agir, Cris, Legal. Bia aqui. Ó, Legal. semana que vem tem Vamos outra. nessa. Isso. Ô, gente, podem mandar perguntas, tá? Isso, vamos respondendo durante a semana Felipe também. é bom para responder, Felipe é bom para falar. Muito cabeça. E vai remar um dia com a gente, Felipe. Vamos nessa, vamos sim. Vamos mesmo. E é legal, assim, a gente pode fazer um trabalho legal, que é interessante que o trabalho de psicólogo, assim, outro dia eu fui fazer um trabalho de psicologia do esporte mesmo. Eu sou terapeuta do campeão mundial de surf adaptado, você sabia? Ah, acho que você tinha me falado da última vez que eu fui aí. Vizinho radical. Então, assim, eu faço o suporte psicológico dele. E tem uma vez que eu estou fazendo uma observação de um time, e eu estava lá, porque eu tenho que observar. Faz parte, né, do set do psicólogo. Aí estava meu filho. Aí ele, pai, você não vai trabalhar, não? Porque assim, o pessoal tem na cabeça que trabalho, né? Eu tenho que estar me mexendo, ainda mais no esporte, né? Eu tenho que estar fazendo. Só que o psicólogo tem esse caráter de observar. A gente consegue ver a dinâmica da equipe, a dinâmica da canoa. Quem aceita um comando legal, quem não aceita. Entende? Tem tudo isso dentro de uma canoa. Então, por exemplo, um trabalho de suporte de uma equipe de canoa, cara, 30%, 40% do tempo vai ser observando. Observando. E não é uma vez, porque a primeira vez, por exemplo, que eu estiver numa canoa observando uma equipe, com certeza todo mundo vai estar de um jeito, né? Pô, o cara tá olhando, o cara tá observando, né? Então, assim, no primeiro momento não tem como a gente construir nada, né? Precisa mais vezes, até a galera relaxar e ver e sentir como se eu não estivesse ali. Tá entendendo? Aí que a gente observa os comandos, quem é obediente, quem não é. E todo mundo tem os personagens. Toda equipe tem os personagens. Tem o engraçado, tem o mais sério, tem tudo. Tem tudo. Só que essa engrenagem, ela é necessária para todo mundo. E essa que é a mágica da convivência. Isso é fantástico. Perfeito. Faz sentido? Tem um fã aí. Vamos em frente, então? 8 horas. Vamos. É porque eu tenho um atendimento para fazer, por isso também. Gente, eu vou deixar mais tempo semana que vem. Senão a gente fala aqui tudo e não vai ter nada para semana que vem. E semana que vem vai começar em ponto, que a gente agora sabe fazer tudo certinho. Beleza, vai dar certinho.
Isso aí. Gente, assim, brigadão, Vanessa. Vamos nessa, assim. Obrigado você, Felipe. Pessoal, Adorei, tá? obrigado. Obrigado a Brigadão. todo mundo. Beijo, gente. Se encontra amanhã na chuva, hein? Isso aí. Arremada. Propósito. É. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau.